Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um presente, trazendo a você alegria em poder estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Aqueles que porventura não têm experimentado ainda a graça do Senhor, Deus possa estar aplicando isso à sua vida. Muito bom a gente louvar ao Senhor e cantar as músicas que temos cantado para a glória do Senhor. Muito bem-vindos cada um para a gente adorar o Senhor nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. De repente, muitos já estão com ela aberta, né? Na carta que estamos encerrando hoje, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Estaremos encerrando hoje a exposição desta carta. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia nesta carta. Capítulo 5. Leremos o versículo 5 até o versículo 14. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5, de versos 5 a 14. Antes de ler o texto, quero trazer algumas considerações sobre esta carta que, uma vez que estamos encerrando hoje a sua exposição, fazendo uma dobradinha eu e o pastor Vinícius, né? E eu quero apenas recordar algumas questões que os irmãos que já têm acompanhado, já têm ouvido, mas é importante que lembremos dessas verdades. O apóstolo Pedro escreve a sua carta para o povo de Deus, forasteiro, peregrino, gente que foi alcançado pela graça do Senhor, mas dentro de um contexto, com certeza, de perseguição. Pedro quer consolar e encorajar esses irmãos, no sentido de que eles nunca esquecessem de que Cristo Jesus era de fato o seu consolo, uma vez escolhidos e alcançados pela graça do Senhor, ainda que sofressem perseguição, poderiam continuar caminhando, olhando para o Senhor. E então esta carta, ela trabalha primeiro mostrando que o povo de Deus, ele é consolado, e por isso ele pode ter alegria mesmo em meio ao sofrimento. Nós vemos isso do capítulo 1 até o capítulo 2, no versículo 10. Na sequência, do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, versículo 11, assim Pedro conclama os crentes a viverem uma vida santa, ou seja, uma vida diferenciada no mundo, são instados realmente a um novo estilo de vida, tanto vivendo a sua vida pública, mas mesmo nas relações do seu trabalho, em casa, na família, e assim deveriam aprender a viver, desfrutando a plena paz do Senhor, vivendo em harmonia como igreja do Senhor Jesus Cristo, e ainda que sofressem, quantas vezes, por fazer o bem, por deixar claro os frutos da sua fé. Às vezes sofrimento injusto no mundo incrédulo, mas desfrutando a plena vitória em Cristo Jesus. No capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 5, no seu final, nós vemos então que, inclusive vimos isso até o último domingo, quanto a uma responsabilidade cristã que está sobre a igreja, e essa igreja precisa estar junta a fim de que ela suporte plenamente os sofrimentos que vêm sobre ela, e o rebanho do Senhor precisa ter um cuidado, uma atenção diferenciada, inclusive olhando para os seus líderes, como vimos no estudo passado, e isso faz uma das grandes diferenças para que haja harmonia no corpo do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor esteja pronta para enfrentar esses problemas que quantas vezes vêm sobre a sua vida. E Pedro fala isso para aqueles irmãos, para que eles fossem submissos aos seus líderes, observassem a vida dos seus líderes, que os líderes desenvolvessem o seu ministério, presbíteros, pastores, esta equipe, para que a igreja pudesse ser cuidada. E é interessante que Pedro vai terminar esse ponto aqui, inclusive encerrando a sua carta, lembrando aqueles crentes, quando fala do seu encorajamento, que eles precisavam aceitar os tempos difíceis
como tempos procedentes de Deus. Provinha de Deus esses momentos difíceis. Mas, em segundo lugar, que eles deveriam resistir corajosamente ao inimigo das nossas almas, para que eles pudessem caminhar olhando sempre para o Senhor Jesus Cristo, e sempre confiando que o Senhor, no final, haveria de consertar todas as coisas, e esse é um aspecto que nós queremos depois estudar aqui no nosso texto que nós vamos ler agora. Então, a partir do versículo 5, do capítulo 5, eu quero então convidar você, para que você possa ir acompanhar, por favor, a leitura da palavra de Deus. Diz assim então o texto: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Pai querido, nós continuamos a dependência do Senhor. Temos lido a Tua palavra. Temos, ó Deus, ouvido daquilo que o Espírito Santo do Senhor inspirou a Pedro, para que ele pudesse trazer um encorajamento, uma exortação àqueles irmãos, ó Deus, que foram dispersos por causa do testemunho do Evangelho. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, torna cativo o nosso pensamento às coisas do Senhor nesse instante, para que sejamos instruídos e edificados. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está aqui na casa do Senhor, aqueles, ó Deus, que porventura que não estejam, mas que estejam acompanhando, ou vão acompanhar, ou vão, ó Deus, ouvir a mensagem do Senhor, para que o Senhor possa aplicar desta verdade. Assim, ó Deus, trazendo mudança e transformação, mas também, ó Deus, encorajamento àqueles que, porventura, diante das intempéries da vida, diante das lutas e dos sofrimentos desse tempo presente, possam, Deus, ser pastoreados pelo Senhor, o Espírito do Senhor aplicar essa palavra, para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o tema Vivendo a Humildade com Plena Esperança. Vivendo a humildade com plena esperança. Eu quero que você, então, nos acompanhe no texto da palavra do Senhor, que nós temos aí, então, lido neste momento. Das primeiras coisas que a gente vê aqui é que Pedro, então, ele aborda a humildade como algo que está acima de todas as coisas. E então ele, depois que ele termina, no capítulo 5, que ele fala dos deveres do ministério do líder, e então no versículo 5 ele diz: rogo, peço ou insisto, do mesmo modo, ou da mesma forma, rogo igualmente aos jovens. Então aqui Pedro coloca alguns imperativos que ele quer trazer, não apenas, é interessante, não apenas para os jovens quanto à sua submissão, mas outras questões importantes que
como igreja, nós precisamos estar atentos a essas questões. E então Pedro, ele coloca então esses imperativos, estão conectados então com esse texto para que a gente possa observar. Então vejamos esses imperativos, as suas ordens, que a palavra do Senhor traz para nós, porque Pedro ele não está falando apenas aos jovens, mas falando àqueles que estão submissos às autoridades, aqueles que têm as autoridades sobre si, porque ele trata exatamente deste contexto dos irmãos da igreja que estariam submissos às autoridades, ou os presbíteros, como ele trata aqui até o versículo 4, para que então a liderança pudesse ter um ministério de tal forma que pudesse fazê-lo como modelo do rebanho, como gente que realmente amasse o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo, porque o supremo pastor, ele há, no último dia, de trazer a coroa imarcessível de glória para aqueles que realmente o Senhor tem escolhido para liderar também e para servir a sua igreja, servindo como modelo, fazendo isso de boa vontade e não de forma gananciosa. E então os demais estão aqui inclusos nesse parágrafo, para dizer assim, nós precisamos estar submissos a esta liderança, mas sobretudo tem alguns aspectos aqui que nós olhamos nos imperativos, que nos ajudam a olhar e ver que a humildade, ela nos leva a olhar para frente, olhar sobretudo para Cristo e desfrutar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Inclusive, quando Pedro vai dizer assim, o Senhor vai depois aperfeiçoar, firmar, solidificar todas as coisas, à sua igreja, ao seu povo, aqueles que manifestam na sua vida as verdadeiras características de alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo. Então vejamos aí alguns imperativos que ele usa. Primeiro, ele diz, sede submissos aos mais velhos. E Pedro aqui, ele usa, quando ele fala dos mais velhos, ele usa a palavra presbíteros, aos líderes. Ele não está dizendo que apenas os mais velhos podem ser presbíteros, mas que nem um jovem maduro espiritualmente ele não possa ser escolhido, mas ele está dizendo de um contexto em que as pessoas mais experientes, escolhidas para a liderança, a essas nós precisamos estar submissos, e portanto precisamos atentar para a sua liderança, porque não é uma liderança de uma responsabilidade dada por homens, mas uma responsabilidade dada pelo Senhor. Então ele diz, sede submissos aos mais velhos. Outro sim, ele diz, no trato, no relacionamento uns para com os outros. Então ele traz aqui um segundo imperativo, ele diz, cingivos todos de humildade, pois Deus resiste ao soberbo. E é interessante essa colocação de Pedro, quando ele diz assim, o Senhor resiste ao soberbo, portanto, cingivos de humildade. Quando a gente olha para isso aqui, Pedro está dizendo assim, ó, sejam todos de humildade, não apenas alguns, mas qual que é o motivo? Porque Deus, ele vai sempre se opor àquele que se manifesta de forma orgulhosa. Há um outro texto que diz, o Senhor é contra os orgulhosos. E Paulo, ele já havia ensinado isso, quando ele escreve aos Filipenses, e eu faço questão de ler esse texto. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 e o verso 4, Paulo escrevendo a esta igreja de Filipos, que inclusive foi uma das cartas que nós já estudamos há algum tempo agora, até o final do ano, ele diz o seguinte, capítulo 2, 3 e 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Paulo reforça isso que também Pedro aqui tem a consciência desta expressão de Paulo para lembrar sempre. Por que que Deus, na verdade, age assim? Porque Deus não suporta os arrogantes. Isto é, os arrogantes confiam em si mesmos. Os arrogantes confiam no seu potencial. Os arrogantes, os soberbos, acham que eles, confiando neles mesmos, seus potenciais, quer sejam eles financeiros ou intelectuais, eles, portanto, eles estão seguros. Então, o texto está dizendo assim, aquele que é arrogante, ele busca a glória para si e não a glória de Deus.
E é interessante, irmãos, que a glória, ela pertence legitimamente a Deus, não a nós. A glória pertence ao Senhor. A glória é sempre do Senhor. E Deus dá aos humildes o favor que não merece. E ao soberbo, ao arrogante, ao altivo, Ele dá o que eles merecem. E o que é que eles merecem? A sua repulsa, a sua rejeição. O Senhor dá àquele que é humilde, porque aquele que aprende de Jesus, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus registra isso, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade nós aprendemos com Jesus, a humildade nós não aprendemos com pessoas. Com pessoas nós podemos aprender a falsa humildade. Com as pessoas nós podemos aprender tudo, menos a humildade no seu mais perfeito entendimento. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Então, o Pedro diz aqui, cingi-vos todos de humildade, vistam-se com a capa de humildade, não vista com a capa da arrogância, da capa da prepotência, da capa que eu sou mais eu. Nós vamos depender de Jesus. E é isso que Pedro quer lembrar aqui aos crentes, porque para enfrentar os sofrimentos que eles já tinham enfrentado e poderiam mais enfrentar com muito mais intensidade, a humildade seria, sem dúvida, uma das características que deveria estar muito presente na vida daqueles irmãos e, porventura, claro, precisamos lembrar para você e para mim, como igreja em pleno século XX. Por isso, o texto continua no versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então, Pedro passa aqui da humildade que a gente precisa ter perante os irmãos, no nosso relacionamento, para falar agora da nossa humildade dentro de uma relação vertical, portanto, a nossa humildade com Deus. Ele diz, olha, que nós possamos nos submeter àquilo que Deus faz. Então, por isso que ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se Deus, então, se opõe aos soberbos, meus irmãos, de forma alguma, não é sábio esse tipo de atitude para com Deus. Precisamos, de fato, nos humilharmos diante do Senhor. Isso inclui nós aceitarmos, sem dúvida, as reviravoltas, os problemas, as dificuldades, como algo que Deus nos permite enfrentar. Lembrar que toda a nossa esperança está no Senhor. E o texto nos diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Que tempo oportuno é esse? Que tempo oportuno é esse? A gente não sabe quando será o seu tempo oportuno e nem o meu. Esse tempo oportuno pode ser para aqueles irmãos, o tempo que o Senhor fosse restaurá-los de alguma perseguição, ou o momento em que eles fossem encontrar com o Senhor Jesus, o tempo curto da vida. Ou seja, no tempo de Deus, Deus haveria de exaltá-los. E, portanto, não é uma esperança com base numa oferta humana ou numa promessa humana, mas uma promessa daquele que é fiel e cumpre as suas promessas. Ele diz, no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. E às vezes, meus irmãos, nós falhamos quando nós achamos que essa exaltação seria nos colocar acima das pessoas e humilhar as pessoas na nossa presença. Não é isso? Deus há de exaltar os seus. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. Quando será? Eu não sei. Mas essa é a ordem da palavra do Senhor. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Estejamos sob a mão de Deus. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, não há espaço para o orgulho, não há espaço para a soberba, não há espaço para a altivez, não há espaço para a nossa glória, porque a glória será sempre daquele que está acima de todas as coisas. Por isso, Pedro continua dizendo para aqueles irmãos,
E é interessante que ele segue dentro de uma mesma linha de raciocínio de imperativo, quando ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É como se ele dissesse, então, o verbo no imperativo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa é a força aqui do verbo. Meus irmãos, a humildade só é possível quando nós lançamos diante de Deus as nossas preocupações. A preocupação, a palavra tem um prefixo e um sufixo. Preocupação, nós ocupamos com aquilo que porventura não vai nos acontecer antes, e nós sofremos por isso. Isso acontece quando nós não depositamos a nossa confiança nas mãos do Senhor. E o que acontece com isso? Quando isso acontece com você e comigo, nós acabamos vivendo o amanhã hoje e nunca vivemos o hoje olhando confiantemente para o Senhor. O amanhã está sempre nos preocupando. Nós não conseguimos desfrutar as bênçãos que Deus tem para nós hoje. E o que Pedro queria dizer para aqueles irmãos forasteiros, peregrinos, sofrendo perseguições por causa do Evangelho: deixe o amanhã nas mãos do Senhor. Descanse, entregue a sua segunda-feira para Deus. Não viva o domingo, não esteja aqui no culto já sofrendo as agonias da segunda-feira. Deixe o amanhã para Deus. Vivamos o hoje. E é isso que Pedro estava dizendo: não fiquem preocupados com aquilo que possa acontecer. Deixa que Deus cuida do amanhã. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia ensinado isso. E Pedro, com certeza, em algum momento ouviu Cristo lá no primeiro sermão, no Sermão da Montanha, quando diz: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deixe o amanhã nas mãos do Senhor. Vamos viver o hoje. Se você conseguir viver o hoje até o final, louvado seja Deus, né? E às vezes nós sofremos o amanhã hoje. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Deixe o amanhã para o Senhor. Mas para a gente fazer isso, Pedro continua dizendo para aqueles irmãos que eu quero que você e eu pensemos com muito carinho sobre isso. Ele diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância, duas coisas que precisam caminhar juntas. Em outra versão diz assim: hajam com autocontrole. Tenha a plena consciência de que você está fazendo. E é interessante que sobriedade é exatamente o antônimo da pessoa que está vivendo a embriaguez. Ela faz coisas que depois ela diz assim: mas eu não queria fazer. Não é isso que eu queria. Eu acabei brigando com a esposa. Eu acabei maltratando o meu amigo. Eu conheço, já ouvi casos, inclusive conheço na região onde eu morava, de pessoa que matou seu melhor amigo porque estava bêbado. E numa mesa de bar, eles brigaram e mataram o seu melhor amigo. Por quê? Por quê? Falta de sobriedade. E aí Pedro está dizendo assim: sede sóbrios, pensem, avaliem, use a capacidade que Deus te deu para você poder pensar, mas seja vigilante. Essa é a advertência dele. E é que é interessante que o escritor, o comentador desse texto, Gruden, ele diz assim: a ênfase no foco da atenção, ficar à espreita do pecado que nos ataca, do inimigo que está muitas vezes ao nosso redor. E ele vai falar sobre isso depois. Ele diz assim, no sentido de que Jesus disse que os seus discípulos, lá no Getsemane, nem um pouquinho vocês puderam vigiar comigo, não ficaram alertas, não ficaram de olhos abertos, atentos àquilo que estava aí ao seu redor, nem um pouquinho vocês puderam orar comigo. E é por isso que Pedro diz assim: olha, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda em derredor procurando alguém para devorar. Meus irmãos, esse texto é muito forte quando Pedro usa esta figura aqui, ele falando do diabo e a figura do leão, né? Não é muito comum usar a figura do leão para essa característica, né? Você vê lá em Apocalipse usando o Senhor como o leão de Judá. Mas a ideia aqui é que Satanás, o nosso adversário, ele usa exatamente essa expressão, o diabo, que é um ser espiritual pessoal,
que se encontra ativo numa rebelião contra Deus, Satanás, e uma das grandes estratégias dele é convencer o mundo de que ele não é tão mau assim, como se ele não fosse tão ofensivo, tão perigoso. E ele continua assim fazendo os seus desastres na vida das pessoas que às vezes agem assim. Então ele diz, olha, disse Pedro, sede sóbrios, vigiem, porque o diabo está o vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda, ele deixa o seu som, ele emite o seu som. A gente precisa detectar que é o som de um devorador. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso ser sóbrio e vigilante. Eu preciso estar atento. Pedro expressa isso para aqueles irmãos, estejam atentos, porque tem muita coisa ao nosso redor. O inimigo está solto. E um dos seus grandes trunfos é exatamente dizer para as pessoas que não é tão mal assim. E ele se manifesta, irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, lembrar que ele se manifesta muitas vezes por meio de um comportamento, principalmente em oposição ao Evangelho. Ele se opõe à verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é uma verdade transformadora. Ele atua, ele se manifesta por meio de calúnias, e é isso que Pedro também avisa, olha, cuidado, as palavras aí que às vezes posso ir contra vocês, mas são calúnias, então a gente precisa estar atento a isso. Ele se manifesta também na defesa obstinada das falsas doutrinas, para que as pessoas não entendam o Evangelho e sejam confundidas com a exposição da palavra. Em quarto, a manifestação muitas vezes por meio do ódio, do medo, da fúria, que quantas vezes vem tudo contrária àquilo que Deus quer para nós. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 16, falando sobre a armadura que precisamos vesti-la, ele diz assim, cuidado com os dardos inflamados do maligno. Cuidado com os dardos, com as setas. Cuidado porque ele chega, ele bate no local e ele inflama. É como algo que bate e deixa ali, então, os seus resíduos. Satanás, muitas vezes, tem agido assim, meus irmãos. Dentro do lar, dentro da igreja, do seu ambiente de trabalho. Mas Pedro avisa para aqueles irmãos, e eu aviso para nós, estejamos sóbrios e vigilantes, atentos, vigiar e orar, dormir com o olho e deixar o outro aberto, né? Até dormindo você precisa ter cuidado, né? Então é o zelo, cuidado, né? Vigiar, não pestanejar em momento algum, e é isso que Jesus fala para os seus discípulos, nem um pouquinho vocês puderam vigiar comigo, estar atentos. Mas é muito legal, permita-me essa expressão, né? O legal aqui acabou escapando, né? Mas é precioso olhar para o texto e olhar aqui o seguinte, que a palavra do Senhor manda, logo no versículo seguinte, resistir-lhe, é outro imperativo, resistir-lhe firmes na fé, resistir ao diabo. Como é que a gente resiste ao inimigo? Que força que você tem, que força nós temos para resistir a Satanás? E Pedro quer lembrar isso aqui, fala assim, mas que vocês possam resistir firmes na fé. A nossa fé tem um objeto, e o objeto da nossa fé, ele não falha. Portanto, a nossa fé ela está firmada no Senhor Jesus Cristo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nós cantamos esta música também, quantas vezes? Meus irmãos, é interessante que, como é que nós podemos resistir então a Satanás? Acho que algumas coisas a gente precisa pensar. Primeiro, é não lhe permitindo acesso à nossa mente, aos nossos olhos. Eu posso pôr vigia, e é interessante a oração do salmista, que ele diz assim, Senhor, põe vigia a minha boca, né? Para que eu possa pronunciar aquilo que procede do Senhor. Então nós não demos acesso a Satanás, ele está ao redor de nós, que ele fique ao redor, mas que ele não fique junto conosco. E quando estamos com o Senhor, naturalmente nós estamos firmes no Senhor, Satanás não tem poder, por isso ele diz, resistir-lhe firme na fé. Porque aquele que foi um dia selado com o Espírito Santo da promessa do Senhor,
o diabo não tem mais poder sobre essa vida. Louvado seja Deus por isso, né? Essa é a grande verdade que nós encontramos na Escritura. A segunda atitude que a gente precisa ter para resistir a Satanás, criar essa resistência, é opor a Satanás as suas sugestões que normalmente vêm do mal. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele diz assim, olha, não deis lugar ao diabo, não abra espaço para o inimigo, não ouça aquilo que é uma proposta do inimigo, mas é interessante que você entenda se é a voz do inimigo ou não. Mas para isso é necessário uma vida de sobriedade e vigilância, vivendo debaixo da poderosa mão de Deus, submissos ao Senhor. Aí nós vamos entender, Deus vai nos dar discernimento, para que a gente entenda se aquilo procede de Satanás ou é uma oportunidade, porque dificilmente o inimigo vai te convidar para você entrar no fogo, dificilmente ele vai te apresentar algo para te destruir, mas ele vai te apresentar um chamariz, e portanto você precisa estar atento em relação a isso. Outra atitude importante, meus irmãos, que a gente precisa ter para resistir a Satanás, é a gente ficar firmes e irredutíveis diante dos métodos que o diabo traz diante de nós. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso tempo, precisa ter os seus olhos abertos para a nossa cultura, a nossa economia, nossa política, as ideologias do nosso tempo, que são várias ideologias, que vêm tentando mudar todos os valores e princípios da vida e da palavra. Portanto, precisamos estar atentos às propostas que vêm de Satanás, como se fosse aliviar o sofrimento humano, mas legalizando, por exemplo, o genocídio por meio do aborto. Precisamos ter cuidado com os argumentos que vêm diante de nós. E é interessante, coisas essas e tantas outras que afetam frontalmente os valores do reino de Deus. E então, a palavra do Senhor nos diz, resisti-lhes firmes na fé. Uma fé não é uma fé na fé, não é uma fé na minha condição, não é uma fé no meu potencial, não é uma fé na minha cultura, não é uma fé na minha estrutura familiar, mas é uma fé que ela tem um objeto que se chama o Senhor, em quem eu posso estar firme. Mas continuando o texto, também precisamos lembrar, aqui nesse texto, no versículo 10, então Pedro vai finalizando aqui a sua carta para lembrar aqueles irmãos. Aliás, antes do versículo 10, eu quero mencionar uma questão interessante aqui, quando Pedro diz, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Não é só vocês que estão enfrentando isso. É muito ruim quando nós achamos que nós somos o pior dos piores. Nós sofremos, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Pedro disse, não é só nós que estamos sofrendo, não é só vocês. Os que servem ao Senhor do mundo sofrem do mesmo jeito. A gente não sabe, a gente não conhece, não os vê, mas eles estão sofrendo também. E nesse tempo agora de globalização, a gente consegue ter muitas informações de irmãos nossos que estão sofrendo, como por exemplo, temos passado alguns vídeos aqui na quarta-feira sobre a igreja perseguida, irmãos que sofrem, e como sofrem? Por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. De repente você diz assim, pastor, aqui nós estamos mais tranquilos, né? Eu falo assim, oremos como igreja, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que nos espera, precisamos estar sóbrios e vigilantes, e orar ao Senhor, dobrando os nossos joelhos, confiado no Senhor. E então no versículo 10 ele vai dizer assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, não uma glória para este mundo, mas a glória eterna, participantes da glória do Senhor. Ele diz, então, depois de ter sofrido por um pouco, seja o pouco do sofrimento que eles estavam passando, e depois serem, em algum momento, estarem livres disso, ou que seja a sua vida, como a nossa vida tão curta, como a Escritura nos diz, que nós somos como
uma planta ou que nasce de manhã, uma flor, que à tarde murcha e seca, e a nossa vida já foi. É por um pouco. Em relação à eternidade, em comparação à eternidade, ele diz, e ele mesmo há de aperfeiçoar, ele há de firmar, ele há de fortificar, e ele há de alicerçar ou fundamentar. Tem um texto de Paulo escrevendo aos Filipenses também, lá no capítulo 1, que ele diz que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o último dia. Meus irmãos, essa é a segurança que a gente precisa ter. Essa é a segurança que a palavra de Deus nos traz. E essa é a segurança que Pedro passa para esses irmãos, é claro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Lembrando aqueles irmãos, vale a pena a gente ver a humildade, porque há uma plena esperança no Senhor Jesus. Ele diz, olha, é o Deus de toda a graça, não é de alguma graça, é de uma graça imerecida, aquela que você e eu não merecemos. E ele diz, este Deus há de aperfeiçoar. E a ideia de aperfeiçoar aqui é reabilitar tudo que o sofrimento, porventura, tenha tirado ou privado aqueles irmãos. Então o Senhor há de aperfeiçoar, ou para essa vida, ou para a eternidade. Segundo, ele diz, olha, ele vos há de firmar, esse Deus há de firmar na fé, confirmar em qualquer posição privilégios legítimos que tenham sido privados por causa do sofrimento. E Pedro fala exatamente neste contexto daquilo que eles poderiam sofrer. Mas ele diz ainda que este Deus de toda graça, ele há de fortalecer, isto é, há de fortalecer vocês de qualquer fraqueza que tenha sido obrigados a suportar, o Senhor vai fortalecer vocês. Talvez lembrando aqui a expressão de Paulo, né, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a certeza que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa caminhar dela. Mas ele diz assim, olha, esse Deus também, de toda graça, ele há de alicerçar, de fundamentar, de colocar firmeza em qualquer lugar legítimo, onde, por meio do sofrimento, vocês tenham sido injustamente tirados, e então ele há de fundamentar vocês. Meus irmãos, apesar de toda a humilhação, por viver, permita-me aqui a aparente redundância, né? Apesar de toda a humilhação, por viver humildemente, por meio do servo, apóstolo Pedro, então o Espírito Santo renova no coração daqueles irmãos crentes, esperança, uma esperança inconfundível, uma esperança indubitável de uma eterna glória que estava reservada para eles. Queridos, Pedro então agora vai finalizar a sua carta, vai falar àqueles irmãos, quando ele então expressa no versículo 11, encerrando aqui praticamente a sua carta, naquilo que ele deseja expressar, até em função da perseguição que tinha e também da paz romana que estava enfrentando. Ele diz assim, olha, a esse Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. Eu queria uma palavra rapidinha aqui lembrar o seguinte, a Pax Romana ou a paz romana era uma realidade. Inclusive o nascimento de Cristo foi tranquilo em função de todo o domínio romano naquela região. Então acabaram-se as guerras, a tranquilidade para ir e vir. Mas essa paz, ela era mantida à mão de ferro. E aí a igreja, com certeza, sofria. E qualquer ameaça para tirar a glória do imperador era o suficiente para que essa perseguição viesse. E falar, portanto, de Cristo como rei, do domínio de Deus sobre todas as coisas, era ofender a honra do imperador. E Pedro não teme isso. E ele expressa na sua carta que seja a esse Deus, o Deus de toda a glória, por meio de Cristo Jesus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Não César, não o imperador, não Nero, mas o Senhor. E aí ele fecha a sua carta, dizendo, a glória é do Senhor, e não dos homens. Por isso, precisamos, humildemente,
numa esperança plena de que tudo está nas mãos do Senhor e que no tempo oportuno, meus irmãos, Ele há de restaurar. Pedro assim instrui aqueles crentes. E eu quero trazer então aqui alguns lembretes daquilo que nós acabamos de expor aqui, e depois Pedro vai então fechar a sua carta com as saudações. Mas eu quero então lembrar aqui primeiro, Deus nos conclama a submetermos-nos àquele que tem toda a autoridade sobre nós. Deus nos conclama a submeter-nos àquele que tem toda a autoridade sobre nós, manifestando isso por meio da nossa submissão àqueles que Deus colocou para liderar sobre nós. E ele fala isso no contexto, depois que ele menciona em relação aos presbíteros que deveriam conduzir a igreja do Senhor, mas que os liderados precisavam acolher, estar debaixo desta autoridade, como a autoridade do Senhor, para que eles pudessem desenvolver o seu ministério com alegria. Segundo, irmãos, que eu quero trazer aqui para a gente pensar, nós somos chamados, todos nós, não apenas uma parte da igreja, inclusive a liderança, nós, presbíteros, pastores, a cingirmos os nossos lombos, a amarrar junto ao nosso corpo, todos, se eu posso chamar os apetrechos de humildade, se eu posso usar essa expressão aqui, mas de uma atitude mútua, de uns para com os outros, colocando-nos debaixo das mãos de Deus. Meus irmãos, só assim aqueles irmãos poderiam enfrentar as intempéries da vida. E só assim que eu e você podemos enfrentar. Quando nós nos humilhamos, nos colocamos diante do Senhor, nos revestimos de plena humildade. Se você tem dificuldade disso, peça a Deus, fala assim, Senhor, quebra o meu coração, eu preciso disso. Eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu quero ser o melhor. Em casa, as pessoas não me suportam, eu ponho o terror em casa porque eu acho que todos têm que se submeter à minha pessoa porque eu sou o melhor. Não estou falando de marido, de esposa, eu estou dizendo das nossas atitudes como pessoas. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, quebra o nosso coração, quebra a nossa vida. Eu preciso da humildade de Cristo Jesus. Eu preciso aprender com Cristo Jesus. E essa é a ordem do Senhor. Humilhe debaixo das mãos de Deus. Deixa Deus conduzir. Por isso, vem aqui uma terceira ênfase que eu quero trazer na nossa aplicação. O amanhã não pode consumir o nosso hoje. O amanhã não pode consumir o nosso dia de hoje. Descanse no Senhor hoje. Coloque diante dEle. A ansiedade é uma carga muito pesada para a gente carregar nos nossos ombros. Isso não é uma demonstração de humildade. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos a ansiedade tomar conta da nossa vida, é porque nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos. Porque se eu resolver hoje, amanhã a glória vai ser minha. E se eu deixo o amanhã para o Senhor vai cuidar do amanhã. E a glória vai ser do Senhor. Então, se consciente ou inconscientemente, meus irmãos, nós agimos humanamente no sentido de buscar a glória para nós. Precisamos lembrar disso. Descansar, colocar a nossa vida debaixo das mãos do Senhor. A quarta ênfase de aplicação que eu quero trazer para a nossa vida, irmãos, que nós não estamos isentos das investidas de Satanás, só porque pertencemos a Cristo. O diabo, ele está ao redor, ele age, cuide, busque o Senhor, seja vigilante, seja uma pessoa de oração, leia a Escritura. Tem muita gente que quer ir para a guerra sem arma, não adianta você ir para a guerra sem arma. Não adianta você querer enfrentar Satanás com as suas armas, mas com as armas poderosas do Senhor. Aí eu posso enfrentar e superar, mas com as armas do Senhor, a oração, a palavra, a comunhão com os irmãos. E é isso que Pedro está dizendo, aquela igreja precisava ter comunhão.
Precisava ser humildes uns com os outros, viver uns com os outros, desfrutar a vida uns com os outros. Não tente levar a sua vida cristã sozinho, como se você fosse vencer a Satanás com mais facilidade. É necessário que a gente manifeste resistência a Satanás. Você, no seu namoro, não abra espaço para Satanás. Não ouça o mundo. Não ouça o mundo. Viva uma vida, respeite a sua namorada, respeite o seu namorado, respeite o seu noivo, a sua noiva, respeite as pessoas. Ame-as de fato. Precisamos nos cuidar, marido e mulher. Meus irmãos, nós precisamos de vigiar muito, pedir ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, porque o Satanás tem investido muitíssimo para destruir a vida das famílias. E eles têm investido altíssimo para isso. Aquela instituição que foi criada por Deus, nenhum ser humano criou, foi Deus. O inimigo tem destruído no nosso tempo. A desvalorização da família, a desvalorização da vida conjugal, isso é ação de Satanás, que vive ao redor de nós, dizendo assim: importância, todo mundo faz, a vida é assim, esse é o mundo de hoje. E com isso Satanás tem alçado ou galgado aí quantos passos, e a igreja tem sofrido. Precisamos orar e vigiar mais. Outra questão importante que eu quero lembrar para você: onde nós temos colocado a nossa esperança? Onde temos colocado? Pedro diz ao Senhor de toda a graça, Ele vai cuidar da gente. Ele vai fortificar, Ele vai restaurar, Ele vai fortificar, Ele vai firmar, Ele vai fundamentar, Ele vai dar sustentação. É o Senhor que vai fazer isso. Então coloquemos a nossa esperança no Senhor. Coloquemos isso. Viva a humildade com plena esperança naquele que é o Senhor da nossa vida. Como peregrinos e forasteiros, numa pátria que não é nossa, sejamos vigilantes, porque o diabo continua agindo para, se possível, como diz a Escritura, se fosse possível, enganar até os próprios escolhidos. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que nós fomos selados para o dia da redenção, o dia da volta de Jesus. Mas eu quero trazer uma segunda palavra rápida aqui a você que me ouve, me acompanhe nesse instante, e que porventura ainda não entregou sua vida para Cristo. De repente você tem ouvido o Evangelho, mas não tomou a decisão por Cristo Jesus. Saiba que Satanás continua investindo para que você não tome uma postura por Cristo, para que você não tome uma decisão. Satanás, é uma luta que tem. Eu sei que a obra de Cristo, da regeneração que o Espírito aplica na vida do ser humano, é de uma vez por todas. Mas a luta de Satanás para aqueles que ouvem a palavra, ela é grandiosíssima, ela tem investido grandemente. Ouça a voz de Cristo, e Cristo continua chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque Ele carregou por nós. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Isso hoje é uma realidade, porque alguém levou o nosso fardo. Porque alguém tomou o nosso lugar. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, Deus de infinita graça, que por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor manifestou a plena humildade que nós precisamos ter. E a Tua palavra nos conclama a aprender com o Senhor Jesus Cristo, que foi humilde e manso de coração. Ó Deus, Pedro
foi extremamente abençoador para a vida daqueles irmãos, peregrinos e forasteiros, e quantas igrejas que puderam ler a sua carta naquele período. E tem servido de encorajamento e de advertência para nós nesse tempo, Deus, que temos sofrido de N formas. Mas, ó Deus, nós temos a certeza plena de que o Deus de toda a graça, com todo o seu poder, há de nos conduzir para usufruir a sua plena glória, porque é isso que o Senhor promete para os seus filhos. Deus, a nossa oração neste momento é que o Senhor aplique esta palavra ao coração daqueles que continuam longe do Senhor Jesus Cristo, estão distantes. Ó Deus, não deixe nesses corações ter um temor por causa do sofrimento, dos problemas que podem enfrentar por causa da sua fé em Cristo Jesus, mas que o Senhor soberanamente possa fazer uma obra extraordinária nesses corações, convencendo-lhes de que é melhor sofrer nesta vida e ter a promessa da glória eterna, da restauração, da firmeza, da fundamentação, do que viver numa vida sem esperança. E só Cristo pode nos dar a esperança. Traga ao nosso coração, Senhor Deus, ao coração de cada um, sempre esta convicção, ao teu povo e aqueles que porventura estejam longe, para que possam dar um passo para o Senhor, atendendo ao seu chamado, e o chamado eficaz do Senhor há de acontecer no tempo do Senhor. Mas a nossa oração é que o Senhor fortaleça, dê condições plenas para essas pessoas tomarem um passo para o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento precioso de culto ao Senhor, e seja isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, esperar o Senhor Jesus é um ato de fé, aguardar a volta de Cristo, e que isso seja algo muito claro no seu coração. Faça isso sempre com alegria, cada momento que você participa da ceia do Senhor. Lembrando que isso aqui vai ter fim, e lá nos céus não temos essa ceia, mas vamos cear com Cristo para sempre. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, receber a bênção, encerrando este momento do nosso culto. Depois estaremos trazendo alguns avisos, depois de cantarmos o Amém Tríplice ali, conduzido pelo nosso irmão Davi. Senhor Deus, que a tua igreja desfrute cada dia mais a presença amiga, acolhedora, consoladora, fortalecedora do Espírito Santo do Senhor. Esse que está conosco sempre, esse que foi dado à igreja, o Deus presente conosco, para nos guardar, para nos solidificar e nos firmar para Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, que agora a graça deste Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno, o amor insondável do nosso Deus, o Deus soberano, o Deus Pai, e a consolação do Deus Espírito Santo, a sua comunhão, irmãos, esteja conosco, com o povo do Senhor, com cada um daqueles que aguardam a volta de Cristo, e assim o Espírito possa aplicar a palavra ao coração daqueles aos quais o Senhor a cada dia há de chamar. E assim o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco, amado hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Assentai. Meus irmãos, chegando ao final do nosso culto, nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. Queremos agradecer àqueles que estão conosco. Eu não tenho aqui a informação de alguma visita pela primeira vez. Se tem alguém nos visitando pela primeira vez, dá um sinal aí para que a gente possa te conhecer. Opa, tem um rapaz lá, tá? Você pode... Oi, o Luiz Felipe. Luiz, fica em pé fazendo um favor para que a igreja possa lhe conhecer. Pode, Felipe? Ô, Luiz, né? Deus abençoe. Esse é o... Obrigado, tá? Por estar com a gente. O seu nome, por favor? Cláudio. Obrigado, Cláudio. Volte mais vezes, está conosco. Temos algum outro visitante pela primeira vez está com a gente. Aqui, esteve hoje pela manhã. Agora, o nome eu não consigo falar.
Arro. É isso mesmo que vocês ouviram. Deus abençoe, querido. Obrigado. Ele esteve hoje na escola dominical com a gente. Tem mais alguém conosco pela primeira vez? Tem não? Deus abençoe cada um que está com a gente, né? Obrigado aqui ao presbítero Paixão, né? Que está com a gente, né? Muito bom tê-lo aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida, né? E todos aqueles que já têm estado com a gente. Queridos, alguns lembretes para nós aqui. Essa é a nossa semana de oração, tá? De segunda a sexta. É online, exceto nas quartas-feiras. Se você não participa de grupo de oração e quer fazer isso, fale com a gente, eu passo uma mensagem para a secretaria da igreja, para que a gente possa introduzir você num grupo, para que você possa participar da reunião de oração online da igreja, tá bom? Será uma alegria fazer isso. Queridos, nesse mês de maio, mês da família, dá para projetar aquele cartaz? É possível? Opa, já está ali, né? Neste mês de maio, a partir então do próximo domingo, nós teremos uma série com esse tema, o Evangelho e as chaves da casa, tá? Como as boas novas de Jesus transformam as nossas famílias. O nosso desejo é que Deus possa abençoar a sua vida neste mês de maio. Não fique longe, esteja conosco, para que a gente possa estudar e saber como o Evangelho pode mudar e transformar a sua vida. Não sei como é que está a sua família, você pode realmente ter preciosa surpresa da parte do Senhor neste mês de maio. E Deus poder transformar muita coisa na sua vida e na sua família, tá? Venha estar conosco, tá bom? Neste mês de maio, nós teremos, eu mencionei hoje pela manhã, mas quero repetir aqui, no dia 21, a nossa congregação aqui do bairro Eldorado, tá? A Zona Sul, ela estará completando 28 anos, né, que tem um trabalho presbiteriano ali. E dia 21, então, nós teremos um culto de gratidão a Deus ali. Então, reserve essa data para que a gente esteja lá. Mais detalhes quanto ao horário, eu não me lembro agora se é 19 ou 19h30, mas isso aí depois a gente vai divulgar melhor aí, aproximando o dia. No dia 22, que vai ser então no domingo, nós teremos um almoço de comunhão aqui na igreja, tá? Depois da nossa escola dominical. Então, você não falte, depois os detalhes a gente vai também passar no momento oportuno. E já quero avisar aqui, tá? Lembrar os irmãos que no mês de julho, 16 e 17, nós teremos uma EBF aqui na igreja, tá? Uma escola bíblica de férias. E é uma tarefa para todos nós, tá bom? Então, prepare-se, porque tem uma tarefinha para você, tá? Então, nós contamos contigo, tá? Nessa nossa escola bíblica de férias para nossas crianças. Se não tiver férias para as crianças, a gente faz as férias no sábado e no domingo, tá? Vamos fazer a escola, sem problema, tá bom? Vamos orar por isso aí. Outro aviso que eu quero deixar aqui também, uma informação e pedir de oração, para a gente orar pela Beatriz, a Ana Beatriz, né, vai viajar para São Paulo, terça-feira, né, vai nos deixar, e o pastor Vinícius está com o coraçãozinho desse tamanhozinho, né, fica aí vários dias sozinho, depois ele vai atrás para buscar, porque não consegue ficar sozinho, né, viaja depois no dia 26. Então, ore pela Beatriz, pela sua viagem também, né, e pelo pastor Vinícius, que vai estar meio solito aqui, né. Deus abençoe, tá? Irmãos, com alegria também a gente está vendo aqui vários jovens que estiveram na viagem missionária em Jaci, né? Ontem e hoje os nossos jovens estiveram ali, tá? E eu quero convidar aqui ao diácono Mateus Moura, o presidente da nossa mocidade. Ele vai trazer algumas informações, uma breve informação sobre o trabalho ali, tá? E eu queria aproveitar e convidar os jovens que foram. O Mateus vai dar o relatório e você pudesse estar aqui, que depois a gente queria orar com vocês, tá? Uma gratidão a Deus mesmo, por Deus ter guardado vocês, teria feito ali o seu trabalho, tá? Vai dar para projetar alguma foto, Mateus? Oh, que pena, que pena. Pode vir aqui, Mateus. Mateus, pode vir. Os jovens também, pode vir os demais, por favor, aqui à minha direita. Eu olhei algumas fotos que o pastor Vinícius me passou, tá? Eu não vou falar quantas crianças, porque senão eu dou o relatório e o Mateus não fala nada. Quer vir aqui, Mateus? Vem aqui de cima.
Uma boa noite a todos os irmãos. Primeiramente, a gente da OMP, nós jovens aqui da igreja, queremos agradecer a todos os irmãos que contribuíram, desde lá da compra das trufas, do vatapá, as irmãs também que nos ajudaram a fazer esses quitutes, vamos dizer assim, a irmã Erecê, a irmã Liduína, a irmã Carmen também, que nos ajudou lá na nossa alimentação lá, porque se dependesse de nós, eu acho que a gente ia fazer só jejum ali, oração, né? Ali em Jaci. Mas a gente ficou muito feliz ali. Nós possivelmente atendemos ali em torno de 120 crianças, eu acredito, no sábado. Agora pela manhã, em torno de umas 20 ou 30 crianças novamente foram para o culto pela manhã. E isso é motivo de agradecimento a Deus, né? A gente sabe que a gente fez esse planejamento durante esse mês para fazer esse evento no último dia do mês de abril. E nós conseguimos, pela graça de Deus. E nós estamos planejando já os próximos eventos aqui na congregação de Eldorado e também lá em União Bandeirantes. Então, contamos com as orações da igreja para que a gente consiga também fazer esses próximos eventos e também com o apoio de mais jovens, não só esses, mas nós sabemos que tem mais jovens aqui na igreja e contamos com o apoio de todos vocês. A Deus seja a glória, com certeza. Tá? Eu chamei os irmãos aqui porque eu queria orar com eles, agradecer a Deus realmente por essa atividade ali. Muito feliz de ver o envolvimento de cada um, né, as lutas de cada um, para isso. E a participação da igreja, que esteve de forma direta e indireta, irmãos que ofertaram de forma direta para esse fim também, né? Então, que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida. Antes de orar, só quero dizer o seguinte: em julho, 16 e 17, primeira igreja. Vai ou não? Aí, é isso aí. E fala não aqui na nossa frente. Mas isso, quero contar com vocês, né? Então, esta moçada com a sua disposição aqui e agora, e nessa nova EBF aqui, vai juntar todo mundo, né? Deus quiser, tá bom? Então, essa é a nossa oração e nós desafiamos você a fazer parte, né, dessa história, tá? Deus abençoe. Vamos orar nesse instante, então. Pai querido, é muito bom a gente poder saber que a nossa vida está nas Tuas mãos. Ó Deus, sabemos que pouco ou quase nada temos feito como demonstração de gratidão por aquilo que o Senhor nos faz. Mas, ó Deus, às vezes nos envergonhamos quando o pouco que fazemos o Senhor abençoa de uma forma extraordinária. Eu te louvo pela vida desses irmãos jovens que se dispuseram, ó Deus, a esta tarefa, esta viagem missionária, esteve ali, ó Deus, e a nossa oração é que o Senhor continue, ó Deus, fazendo germinar aquelas sementes que porventura ainda não germinaram, ó Deus, no coraçãozinho daquelas crianças, daquelas pessoas que ouviram o Evangelho por meio das histórias. Ó Deus, continue abençoando aquele trabalho ali, abençoando o missionário Milvio, sua esposa Cristiane, os irmãos que fazem parte da congregação, para que sejam, Deus, instrumento de bênção nas tuas mãos para a vida daquela comunidade. Fortalece aqueles irmãos, sustenta-os com a tua graça, ó Deus, e continue, ó Deus, resgatando vidas ali naquele lugar. Ó Deus, oramos pela vida desta nossa juventude, abençoa, sustenta a vida de cada um deles, ó Deus. Ó Deus, que cada dia eles possam se dedicar ainda mais à obra do Senhor, ser instrumento de bênção, colocar à disposição para que o Senhor possa usá-los com o seu potencial, os dons que o Senhor lhes deu. Mas, ó Deus, o Senhor possa despertar outros, ó Deus, mas quem sabe outros que gostariam de estar ali, mas não puderam, o Senhor possa lhes dar a oportunidade de servir ao Senhor, envolvendo-se, ó Deus, na obra do Senhor de uma forma ou de outra, e assim o Senhor possa continuar, ó Deus, levando a bom termo seus propósitos através da vida da nossa igreja. E já oramos, ó Deus, pela EBF, que acontecerá aqui, ó Deus, em julho. Deus, o Senhor possa preparar o coração das crianças que estarão conosco, para que possam ouvir a tua palavra, e preparando a igreja para ser bênção na vida delas também. Nós oramos com gratidão por isso, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.